Vamos nós começar novamente a nossa aula, né? Mais uma aula básica de química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substâncias simples, tá? Nós vamos reconhecer o que seria uma substância. Então, o que seria uma substância química? Uma definição, né, para a gente poder ter uma orientação aqui, a, é um conjunto de elementos que representamos através de um código para identificar o tipo de matéria. O que seria esse código? Código é aquilo que representa a substância química. Então, vamos como exemplo aqui o hidrogênio. O hidrogênio ele faz parte de uma substância, né, na verdade, da matéria abundante no universo. Então, existe essa matéria chamada hidrogênio, e ela é abundante, talvez seja a mais abundante no universo. Ou seja, a quantidade que existe dele você não tem como pegar e prever exatamente. Mas você sabe que ele sempre vai estar em quantidade muito grande. Ora, ele faz parte, para você ter uma ideia, das substâncias que alimentam as estrelas. Para que as estrelas é o combustível das estrelas. Aquela a claridade que a estrela tem, na verdade, ali vem da combustão, né, do hidrogênio. Então está acontecendo ali várias reações e a principal fonte da reação é o hidrogênio. Então essa é uma das coisas que a gente pode ter uma ideia aí como o hidrogênio é abundante no universo. Então nós podemos representar o hidrogênio através de um código. E esse código nós colocamos aqui, né? Que é o H2. Bom, aqui algumas características do hidrogênio, que ele é um gás incolor, ele não possui cheiro, né? A gente não consegue identificar ele pelo cheiro e nem pela cor dele. Mas nós representamos eles através desse símbolo H2. Então, quando você vê o H2, você já sabe que está se falando do gás hidrogênio. Tá? Gás hidrogênio. Por que tem esse 2? Esse 2, quando ele está abaixo do lado direito, né, na parte inferior da letra maiúscula, representa a quantidade dessa letra. Ou seja, se a letra representa o hidrogênio, então eu tenho dois hidrogênios. Tá bom? Então isso para toda substância, tá bom? Não é só o hidrogênio. Toda substância vai ter essas mesmas características de representação. Com essa mesma representação. Então, onde encontramos as substâncias? Elas estão em nosso meio em diferentes formas. Então, imagina aí, tudo que está à sua volta, tudo que até você, né, até nós fazemos parte dessas substâncias e elas estão presentes em nós. Ela faz parte de uma matéria, né, que é abundante no universo, mas que se combinaram isso para formar o que está à sua volta. Então essas substâncias aí, elas estão em nosso meio todos os dias, tá? Todos os dias, desde que a gente pode dizer a humanidade existe e até mesmo antes essas substâncias já estão presentes. Agora, como é que a gente consegue identificar essas substâncias? Através dos estudos, né, foi feito uma relação dessas substâncias que estão em nosso meio. E foi dado nomes para essas substâncias, né? Assim como eu falei lá do hidrogênio, que ele tem uma representação, então toda matéria que tem uma determinada característica, né, que tem uma determinada propriedade, ela recebeu um código, tá? Ela recebeu um nome e também recebeu um código para ela. E nós organizamos esses códigos, né, e nomes através de uma tabela que nós chamamos de tabela periódica dos elementos químicos. Lá na tabela periódica você vai encontrar todas as substâncias que é conhecida pela humanidade, né? E que lá encontra-se algumas propriedades dessas substâncias, tá bom? E algumas características que ela pode apresentar, tá? Cada substância, nós já falamos em vídeo anterior que cada substância tem suas propriedades.
E a tabela periódica ela nos dá um padrão para a gente conseguir compreender qual seria essas propriedades e qual, através dessas propriedades, quais seriam as características que essas substâncias têm. Tá? Então, essa é a primeira coisa, uma das coisas que a gente tem que observar quando falamos em tabela periódica. As substâncias elas são divididas em dois grupos, tá? São substâncias simples e substâncias compostas. No vídeo de hoje nós vamos falar somente das substâncias simples, porque eu quero pegar e dividir o conteúdo para que ele não fique tão complicado de se entender, já que é um curso básico. Então vamos entender o que seriam as substâncias simples. Então, primeiramente, a definição são representadas por um único elemento, ou seja, quando eu estou falando de uma substância simples, eu estou falando de uma única representação química, tá? No caso aí, o único código químico, né, que nós vimos já, que pode ser simbolizado unitário, quer dizer, através de uma letra só, ou ele pode ter duas ou mais letras simbolizando esse mesmo elemento, tá? Então vamos lá. A substância aqui, oxigênio. A gente escuta muito falar em oxigênio e quando você vê esse símbolo O2, você já sabe que é o oxigênio. Ora, o oxigênio é o O2, ou seja, 2O. Esse 2O quer dizer que para formar o gás oxigênio, o gás que eu respiro, né, que as plantas respiram, que os animais respiram, é necessário que tenha o que? O 2O. Então, o oxigênio é o O2. Tem uma outra substância também que é representada através do oxigênio, que é o ozônio. Né? Eu não coloquei ele aqui, mas é o ozônio. O ozônio que faz parte da camada de ozônio e que a representação dele é o O3, ou seja, são três oxigênios para formar o gás ozônio. Então, observe, gente, você já está vendo aí que tem propriedades ou características que você vai reconhecer a substância. Então, no caso do oxigênio, é o O2. No caso do ozônio, seria o O3. Bom, mesmo sendo feito, sendo composto, né, pelo mesmo elemento químico, tá bom? Só em diferenciar a quantidade de elementos já dá uma ideia aí que essa substância é diferente, tá? Elas são diferentes. Então nós temos aí o exemplo do hidrogênio também, né, que nós já falamos, é o H2. O elemento sódio, né, ou a substância sódio, eu até coloquei aí a figura dele, né, como é que ele, qual é a aparência dele. Parece assim como se fosse uns bolinhos, né, características de fosse bolinho. Na verdade, ele é produzido, cortado e colocado dentro de uma solução para ele não reagir com o oxigênio nem com a água, né? Ele é um pouquinho reativo, tá? Depois pode falar sobre ele. O potássio é representado pela letra K, tá? O sódio é representado pela letra Na, né? O N maiúsculo e o A minúsculo. O potássio é representado pela letra K. Ele, ó, todos esses elementos que eu tô mostrando, esses elementos aqui que eu estou mostrando para vocês, tanto o sódio, o potássio, como também o chumbo, tá? Que é representado pelo Pb, ó, P maiúsculo e B minúsculo, eles são metais, tá, gente? Eles são metais. E nós temos aqui também uma outra substância que é o enxofre, né? Também conhecido aí popularmente, né? O enxofre, ele é representado pela letra S. E esse enxofre aqui, para que eu possa dizer que é a substância enxofre, eu tenho S8, tá? Ou seja, 8 átomos de enxofre para representar a substância, né? A substância, ou na verdade, a molécula do enxofre. Tá bom? Então essa é a ideia. E tá aí a aparência dessas substâncias para vocês terem uma ideia como é que seria, tá? Chumbo natural. Eu tenho aqui o potássio, que também ele é produzido, ele é assim, como ele faz parte da mesma família do sódio, tá?
Então, ele também é muito reativo. Para frente, para a gente poder, depois a gente fala um pouquinho sobre a reatividade das substâncias. Essas substâncias, elas têm características, tá? As substâncias simples. Elas têm características que diferem das outras substâncias. Na natureza, dificilmente você consegue encontrar substâncias puras. Geralmente, elas estão combinadas com outras substâncias. Mas o homem consegue, né? A gente consegue em alguns casos, e o ser humano também consegue produzir essas substâncias e, vamos dizer assim, e tornar ela pura, tá? Você retira aquela quantidade que quer fazer, quer ter, né? Ou você produz aquela substância de acordo com aquilo que a pureza que você tem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre pureza, né? A diferença entre pureza e substância simples. A principal característica da substância simples é o fato dela ser feita, ser composta por uma única espécie química, como a gente falou, já mostrou, né? Oxigênio, para ser simples, ele tem que ser o O2, né? É a substância simples, oxigênio. O ozônio, a substância simples ozônio, qual seria? O3. Se eu tiver uma quantidade de gás que eu tenha O2 e O3, ela já não é considerada substância, ela na verdade é substância simples. Ela na verdade é uma mistura de substâncias simples. Tá bom? Depois a gente diferencia isso aí também. Mas vamos lá. Quais seriam as características de uma substância simples? E quais são também as características, ao mesmo tempo, as suas propriedades, né? Elas apresentam uma única fase. Lembra que nós falamos sobre fases, né? Que pode ser, se tiver, você consigo ver só uma coisa, né? Eu consigo identificar uma única fase. Se eu tenho duas coisas diferentes que eu identifico, no sistema, né? Eu vou ter aí uma seria duas fases, seria heterogêneo, né? Nós vimos questão homogênea com uma fase e quando tem duas ou mais fases, nós chamamos de heterogêneo. As substâncias simples, elas se caracterizam por ser homogêneas, tá? Então elas vão ter uma única fase. Elas têm ponto de fusão e de ebulição que são padrões, tá? Eles não mudam. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o caso do enxofre, que é o exemplo que eu trouxe aqui para você. O enxofre, ele tem duas formas de enxofre, assim como o oxigênio lá que nós falamos, né? O oxigênio gasoso que nós respiramos e o ozônio. O enxofre, ele tem um enxofre rômbico, tá? Que é esse enxofre rômbico, que é esse que nós estamos vendo aqui, e o enxofre monoclínico, tá? São duas formas diferentes do enxofre. Caracteriza essas duas formas são a forma que os átomos estão organizados, tá? Então, vamos imaginar aqui que o enxofre rômbico, tá? Eu estou comparando os dois enxofres. O enxofre rômbico, ele tem uma densidade, que é o que? A massa pelo volume, de 2,07 gramas por centímetro cúbico. É a densidade do enxofre rômbico. E o enxofre monoclínico, ele tem uma densidade igual a 1,96. Sabe que isso é diferente aí as duas densidades, né? Então são duas substâncias diferentes. São dois. Quando eu faço uma análise de substâncias, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou analisar a substância. Se eu tenho duas densidades diferentes, eu já acredito que essas substâncias são substâncias diferentes. Então, nesse caso, quando eu for fazer uma medida, e essa medida do enxofre, que é o exemplo que nós estamos falando, ele der 2,07, eu já vou acreditar que o enxofre que eu estou trabalhando é o enxofre rômbico. Ah, mas pode ser que tenha uma outra substância que tenha essa densidade aí também? Pode ter. Mas eu já vou analisar imaginando, né, que aquela substância que está ali é o enxofre rômbico. Então, como é que eu posso pegar e ter certeza que é o enxofre rômbico? Eu vou pegar
dessas duas substâncias, hein? Eu vou pegar e trabalhar com esses pontos de fusão e de ebulição. Eu vou analisar. Eu vou fazer o quê? Eu vou levar ele para um aquecimento, essa amostra de enxofre, e vou elevar a temperatura até chegar em 112 graus. Tá? Em 112 graus e 0,8, né? A gente vai começar a observar que o enxofre vai começar a derreter. Ou seja, ele vai chegar no ponto de fusão. Aquela fase que a gente entende de sólido para líquido é chamado de fase de fusão. Então, eu vou chegar no ponto de fusão do enxofre. Foi 112? Foi. E se não for 112, foi 119? Ah, ele não é. Aí eu já confirmo que esse enxofre aí não é o rúbico. Seria um outro enxofre, pode ser um enxofre monoclínico ou uma outra substância, tá? Às vezes acontece de contaminação, eleva a quantidade, pode modificar alguma propriedade, tá? Se você tiver alguma contaminação, você pode confundir uma substância com a outra, ok? Então essa aí é a ideia, tá? Dos pontos. Observa que os dois enxofres têm o mesmo ponto de ebulição. Ou seja, enquanto um começa a derreter a 112,8, o outro consegue derreter a 119. Né? Já é uma diferença boa. Mas o ponto de ebulição, quer dizer, o ponto que começa a ferver, começa a formar bolhas, é o mesmo para os dois. Então, eu analisaria o que? A densidade do ponto de fusão. Okay? Então, por isso aí já dá para poder identificar a substância. Existem outras substâncias que têm também características, né? Substâncias simples que têm características que a gente pode observar e que são próprias dessas substâncias. Nós temos aqui os elementos da família dos halogênios. São elementos que a gente conhece, né? Pelo menos que a gente já ouviu falar nele. É o flúor, o cloro, tem aí também o bromo, o iodo. São substâncias que têm características, tá? São substâncias simples que têm características que no dia a dia a gente consegue identificar elas. Bom, apesar que, como falei para vocês, na natureza, no nosso meio, dificilmente você vai encontrar uma substância pura. Você vai sempre encontrar ela formando composições com outros elementos químicos, tá? Mas essa cápsula aqui, ó, que está dentro, tá? Esse líquido, né, que é tipo um líquido que está aqui dentro, é o bromo, tá, gente? O elemento, ele apesar da família dos halogênios, uma família, tá? Os principais elementos que estão lá são gasosos, no caso do flúor, que é um gás, e o cloro também, um gás. O bromo é um líquido e o iodo é uma substância sólida, tá? A gente encontra ele na forma sólida. Então, aqui é outra representação de uma substância simples. Ora, vamos imaginar aqui, antes de falar sobre os gases nobres, vamos imaginar aqui o elemento, a substância nitrogênio, tá? O elemento químico que representa nitrogênio é o N. E é N2, ou seja, a molécula de nitrogênio, que é um gás, ela é formada por dois elementos nitrogênios, elementos químicos. Ora, então a representação em forma de desenho são duas bolinhas iguais, ó, formando uma só molécula. Então, quando eu tenho dois elementos químicos ou mais juntos, eu chamo isso aí de molécula, tá? São moléculas. E elas estando juntas, ela representa a molécula de nitrogênio, que é a molécula do gás de nitrogênio. O gás ozônio, eu falei para vocês que tem o oxigênio, né, com 2O, e tem o ozônio com 3O.
Observe que a molécula que representa o ozônio são 3 oxigênios, ou seja, cada bolinha verde dessa representa um oxigênio. Então, são 3 oxigênios juntos para formar o gás ozônio. E o oxigênio são 2 bolinhas verdes que simbolizam o oxigênio, tá? Então, a molécula de oxigênio é formada por 2 oxigênios, que dá o nome do gás oxigênio. Tá? Essa é a representação. E nós temos aqui o nosso primeiro elemento que nós vimos, né? A primeira substância aqui, que é o hidrogênio, que é o H2. Ora, de novo, são 2 hidrogênios, então são 2 bolinhas, cada bolinha dessa representa hidrogênio. Então, se elas estão juntas, elas formam o gás hidrogênio. Eu consigo ver o hidrogênio como H3? Não. Se você tivesse o hidrogênio, não dá para ter, tá? Mas se você tivesse o hidrogênio formado por 3 bolinhas, já não seria o hidrogênio gasoso, seria uma outra substância que é representada por uma única espécie química. Então vejam, gente, que todas essas substâncias, essas 4 substâncias que eu falei aqui, elas são substâncias feitas da mesma espécie química. Aqui eu tenho só nitrogênio formando moléculas de nitrogênio. Aqui eu tenho só O3 formando, no caso oxigênio formando O3, são moléculas de ozônio. Aqui eu tenho moléculas de gás oxigênio, de O2. E aqui eu tenho moléculas de hidrogênio, que é H2. Então, são a mesma substância, né? Hidrogênio, oxigênio, ozônio, são formadas por substâncias. Ó. No caso, o ozônio e o oxigênio é a mesma substância. O que difere uma da outra é a forma que eles se organizam, né? A forma que eles estão juntos. Bom, aqui eu tenho o que nós chamamos de gás nobre. Os gases nobres, eles são diferentes desses outras substâncias. Porque na natureza, você consegue encontrar o gás nobre, que é uma substância simples, na forma de átomo. Você não encontra o gás nobre formando pares naturalmente, tá? Dificilmente vai ser encontrado assim. Você vai ver sempre que o elemento, uma unidade de elemento gás nobre, no caso, uma unidade de elemento hélio, né, que é é um gás nobre, uma unidade de xenônio, uma unidade de criptônio, de radônio, tá? Você vai ter esses elementos aí unitariamente. Então você não vai ter ele formando moléculas. E eles são substâncias, esses gases que eu falei para você, gases nobres, são substâncias simples. E o outro exemplo que eu deixei por último é o caso do enxofre, desculpa, o fósforo. Por que o fósforo? Porque o fósforo aqui, a molécula que representa a substância fósforo, ela é composta por 4 átomos de fósforo, tá? Então eu tenho aqui, ó, 4 átomos de fósforo. O que difere ela das outras moléculas é a organização dos átomos em uma molécula, né? Ó, no caso aqui, eu tenho essa organização, tá? Que representa a molécula de fósforo. Então, quando você falar na substância fósforo, ela vai estar sempre representada dessa forma aqui que nós estamos vendo. É a representação dela. Então, vamos ter aqui uma ideia, né, através de uma atividade bem simples, para a gente conseguir identificar. A primeira questão diz o quê? 2 sólidos brancos apresentam a mesma densidade. Indique um teste que pode ser realizado para verificar se corresponde à mesma substância. Eu falei isso lá no enxofre, quando a gente estava falando sobre o enxofre, né? Eu tenho 2 sólidos brancos. Eu consigo identificar as características físicas. Ele é branco, ele é sólido. As características físicas. E ele possui uma outra característica física também, que é a densidade. A densidade dele são as mesmas.
Os dois são brancos, os dois são sólidos e os dois têm a mesma densidade. Então, como é que eu poderia identificar, fazer algum tipo de teste para verificar se essas substâncias elas são realmente puras, né? Elas são puras e se elas pertencem a substâncias diferentes. Se elas são substâncias diferentes, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Ora, eu vou utilizar uma propriedade que aquela substância, com essas características que nós falamos, né, sólida, branca e mesma densidade, que possa ser diferenciada. Então, o que eu faria? Eu levaria para o ponto de fusão. Tá? Eu testaria o ponto de fusão. Pelo ponto de fusão, eu já conseguiria identificar que substância era. Se o ponto de fusão fosse iguais nas duas substâncias, então eu já de cara eu já estaria indicando que é a mesma, se trata da mesma substância. Mas aí vamos imaginar que essa substância aí, elas também têm ponto de fusão semelhante. Então a gente pegaria o que? O ponto de ebulição. E no ponto de ebulição, ela ia constatar, né, através dessas propriedades aí, ia constatar se realmente a substância são da mesma espécie, né, são a mesma substância. Bom, se não for alguma ou o ponto de fusão ou o ponto de ebulição, vai dar diferente. Bom, tem que dar diferente. Para ser substâncias diferentes, tem que ter características ou propriedades diferentes. Se der tudo igual é porque é a mesma substância. Para a questão 2. É comum confundir a expressão substância pura e substância simples. Então, como reconhecer a diferença entre as duas expressões? Ora, vamos lá. A gente tem como definir uma, tá? Porque a gente não estudou a outra ainda. Mas eu consigo diferenciar através da definição. O que é uma substância simples? Já falamos. Substância simples é quando eu tenho uma representação, né, dessa substância através de uma única espécie química, um único elemento químico, um único código, né? Então, no caso do enxofre, o enxofre ele é o S8. Se ele é o S8, então se essa substância todinha é composta só de S8, então eu estou dizendo que é enxofre. Isso aí é uma substância simples. Vamos imaginar que eu tenho um balão cheio de gás oxigênio. Está cheio de oxigênio. Ora, todo o gás que está dentro do balão é o O2. Então, se é o O2, então a substância que está ali presente é a substância simples, porque a representação da substância simples é uma única espécie química, que é o oxigênio. Tá? E nesse caso, o O2, né, que representa a substância oxigênio. Se fosse ozônio, aí teria que ser só ozônio, só o O3. Então, a representação do gás que estaria dentro do balão seria o O3. Bom, então, essa é a principal característica de uma substância simples. E como é que eu sei que ela é pura? Ora, essa questão de pureza, tá, tem a ver com misturas. Se eu falei o quê? Se eu pegar ozônio e oxigênio e colocarem juntas, eu deixo de ter substância pura. Eu tenho aí uma mistura de substâncias. Mas eu posso dizer que eu tenho duas substâncias simples? Posso. Tenho o oxigênio, que é uma substância simples, o ozônio, que é uma substância. Bom, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre o que seria uma substância composta, tá? Para que essa aula não fique mais prolongada e a gente acaba confundindo uma com a outra. Então, reveja o vídeo, veja novamente, observe os detalhes, para que você possa compreender, né, de forma mais
simples possível. O que seria essas características ou esse entendimento de substância simples? Se ficou alguma dúvida, você pode fazer uma pergunta nos comentários, tá? Deixe nos comentários a pergunta e eu vou ver, identificar. E quando eu for falar sobre substâncias compostas, eu vou estar tirando a sua dúvida. Ou então mesmo eu posso pegar e responder nos próprios comentários, tá bom? Assim que for possível. Então, até a próxima, tá? Essa foi a nossa aula de hoje.